Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e faço vídeos sobre a minha vida por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu não sei o que você está esperando, não esquece também de clicar no sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar, eu acho que é o vídeo final, sobre por que uma pessoa como eu deixaria de viver no Havaí para vir morar num lugar frio como aqui. Então, antes de entrarmos na questão principal desse vídeo, eu queria mandar um grande abraço para o Rafael Case, que me acompanha no YouTube. Rafael, muito obrigado pela pauta. Esse vídeo eu estou fazendo porque foi uma sugestão do Rafael. Eu já tinha feito um vídeo parecido com esse, mas no outro vídeo eu tive muito cuidado com as palavras, etc e tal. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais polêmico, eu vou rasgar mesmo com vocês, tá bom? Então vai deixando um like aí também, que não vai cair o seu dedo, é de graça e ajuda bastante o canal. Sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Bom, pessoal, então assim, primeiro que eu sou retardado mesmo, né? Não, eu tô brincando. Quer dizer, não tô brincando no fato de eu ser retardado, isso é verdade, mas vir pra cá não é porque eu sou retardado. O Havaí, ele é hoje um dos estados mais caros dos Estados Unidos. Na verdade, é o mais caro. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, falando sobre custo de vida nos estados. E o Havaí é o estado mais caro que tem hoje na América. Acho que dá para eu tirar meu óculos agora, né? Deixa eu botar o óculos aqui. Então, assim, uma das razões foi justamente essa. É difícil você viver num lugar tão caro como o Havaí, onde os aluguéis são estratosféricos. Para vocês terem uma ideia, se fizer um comparativo, aqui um aluguel aqui onde eu estou morando hoje, de uma casa, tá por volta de 1.700 a 2 e alguma coisinha, tipo 2.100 mais ou menos, que é o que eu tô pagando hoje, mas depende da localização, né? No Havaí, a minha casa tem 3 dormitórios, 2 banheiros e meio, né? Esse meio é o lavabo, tem o basement embaixo, garagem, coberta, esse tipo de coisa. Aquecimento e ar-condicionado, eu pago 2.100 aqui hoje. Lá no Havaí eu pagava 2.500 de uma casa improvisada, no andar de baixo de uma casa, né? Então, quer dizer, na verdade a casa foi feita a parte de cima, a parte de baixo era a garagem, a lavanderia, um quartinho da bagunça, e aí lá no fundo um puxadinho, que ele fez nosso quarto de casal ali. Então, assim, ali eu pagava 2,5 pau, né, por mês. Então, uma das coisas, o preço médio das residências para você comprar lá no Havaí, que é virtualmente impossível na minha concepção, tá por volta de 900 mil dólares. Mas nós estamos falando de uma casa desse tipo, tá? Não estamos falando de mansão, não. Estamos falando de nada muito excepcional. São casas de classe média, de, como eu disse, três quartos, sala, cozinha, banheiro, sala de jantar. Lá no Havaí, lá em Maui especificamente, né? Porque varia um pouquinho de ilha para ilha. As duas ilhas mais caras, obviamente, são Maui e Oahu, onde fica a capital Honolulu, porque são as ilhas que mais têm emprego. Então, o Havaí, nesse sentido, na minha opinião, e também já quero deixar claro já de antemão que esse vídeo é a minha opinião, tá bom? Se você que mora no Havaí, se você tá vendo esse vídeo, você mora no Havaí, você discorda de mim, por favor, deixa um comentário aí e explica o seu ponto de vista, né, que eu vou ter um prazer de ou abaixar a cabeça ou de repente oferecer para você um pouco mais de explicação do meu ponto de vista. Então, assim, então uma das razões é essa. Virtualmente eu não via a possibilidade de eu comprar uma casa lá no Havaí e continuar a minha vida por lá. Outra coisa o custo de vida em geral é muito caro e você não necessariamente faz mais dinheiro pelo fato de você morar num lugar tão caro. É claro que você ganha, assim, por hora você ganha um pouquinho mais do que se ganha por aqui, mas não é alguma coisa que você fala, por exemplo, você ganhando 12 dólares aqui, você vive bem, você atende as suas necessidades básicas. Se você ganhar 15 dólares, 20 dólares no Havaí, você não atende essas necessidades, percebe? Então é uma coisa muito desproporcional. Então eu dou o exemplo da questão da alimentação, né? Lá no Havaí, para nós comprarmos, por exemplo,
frutas, legumes, verduras, coisa básica mesmo, sabe? Itens básicos de alimentação. A gente gastava muito mais, eu gastava mais de $1.200 por mês, uma família, nós somos em 4. Então, e aqui eu não gasto $400. Um limão Tahiti, pasmem, um limão Tahiti lá no Havaí, em Maui, custava $1. Aqui eu com $1 eu pago um pacote de 10 limões. Deixa aí no comentário se é limões ou limões, eu já não lembro mais. Então, essas eram algumas das dificuldades que nós tínhamos. Também posso elencar a questão que eu chamo de o aspecto cultural. E o aspecto cultural posso dividi-lo em duas situações. Uma delas é a questão do estilo de vida, né? E a outra é a questão do localismo. Então, vamos falar primeiro do estilo de vida. O estilo de vida no Havaí, eu acho que como o estilo de vida na grande maioria das ilhas que tem no planeta, é um estilo de vida meio, que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de laid back, sabe? Meio relaxadão, tranquilão, chinelo de dedo no pé, bermuda o tempo todo. Então, eu sou um cara meio acelerado, né? E esse estilo ele não serve muito bem para mim. Eu gosto de andar bem vestido, eu não gosto de andar largado. A gente acaba se acostumando, mesmo porque se você puser uma calça jeans lá num lugar que é quente o tempo todo, também não dá certo. Então eu me sentia muito mal, sabe? De ficar andando assim todo relaxado o tempo todo. E eu não gosto muito disso. Mas não é só isso não é a questão estética não. É muito difícil você... As pessoas que vão pro Havaí, deixa eu falar desse jeito, as pessoas que vão pro Havaí, elas não estão indo lá para trabalhar, entendeu? Elas não estão indo lá para trabalhar. Não é necessariamente um lugar para você ganhar dinheiro. Eu fui muito feliz com isso, eu não estou reclamando aqui. Mas lá não é um lugar para você ganhar dinheiro. Então o povo que está lá, não está lá para trabalhar, como eu falei. Então, por exemplo, eu tinha um negócio de limpeza, como vocês sabem. Você que me acompanha já há algum tempo sabe, eu trabalhava com limpeza, eu e a minha esposa. E então nós tínhamos dificuldade de expandirmos o nosso negócio porque não haviam pessoas que eu pudesse trazer para trabalhar comigo e contar com as pessoas no sentido de que amanhã está combinado de atender um cliente, que essa pessoa vai estar lá naquele determinado horário, que vai fazer um bom trabalho. Porque lá quando tinha onda, por exemplo, que agora no inverno vem bastante ondas, né? Lá não tem ondas, mas por incrível que pareça, né? Você pode pensar que tem onda o tempo todo, na verdade não tem. Nas meias estações, a primavera e o outono não tem onda. Então é o verão e o inverno que o bicho pega lá. Mais no inverno, mas no verão também parece que é bom. Eu não sei, porque eu não sei nem nadar. Então assim, o pessoal nessa época que tem onda, o pessoal se degladia para não ir trabalhar, né? Para um cobrir o outro lá no trabalho, para não ir trabalhar para poder pegar onda. Então isso fica muito difícil. E se você já ouviu dizer, por exemplo, que o americano é um povo muito pontual e são de verdade, lá no Havaí é totalmente diferente. Lá no Havaí a palavra eficiência não existe por lá, né? Então esse estilo de vida muito tranquilão, muito sem compromisso, não serve para mim, né? Como eu disse, eu sou um cara muito acelerado. E o outro aspecto que eu trago aqui é a questão do localismo, né? Localismo é o que eu quero dizer é o seguinte: o havaiano, o nativo havaiano, também, por incrível que pareça, se eu nunca falei isso aqui, vou falar agora, eles são muito racistas, tá? Eles não gostam de pessoas que não são nativos havaianos. Existem muitas pessoas que moram lá há muito tempo, eventualmente que nasceram lá, mas eles não são o que eles chamam de Kanaka, né? Kanaka Maoli, que é o povo verdadeiro. Então, se você não eles não te aceitam, entendeu? Eles não te aceitam. Então, essa coisa do espírito aloha, principalmente por parte dos havaianos, é conversa para boi dormir, não existe. E a ponto de eu ter passado por algumas situações que não foram assim graves, eu particularmente comigo não foram graves, né? Mas eu levava um dedo no meio no trânsito, simplesmente por eu estar dirigindo um carro, e o carro era meu, tá? Era um carro que era relativamente comum nas empresas de locação de veículo, e então o pessoal mandava o dedo do meio para mim. O meu filho mais novo, ele é branco, né? Ele é loiro de olhos claros, puxou para minha esposa, e ele sofria bullying na escola, até que um dia ele me perguntou: pai, o que eu faço? Eu falei: vai lá e quebra o nariz do menino. E foi o que ele fez, e aí deu uma sossegada. Mas você tem que ficar se provando o tempo todo, né?
Então, para mim, não serve, um lugar desse não serve, sabe? O preconceito que eu não vejo aqui nos Estados Unidos, do americano para com imigrantes como eu, por exemplo, eu via muito no Havaí e é uma coisa muito chata. Existe um aspecto que para ser bem sincero, eu acho que não justifica, não sei se vocês sabiam, mas o Havaí, ele era um reino independente, né, como um país, uma nação soberana, e no final do século retrasado, os governantes do Havaí, a rainha, ela começou a flertar com o Ocidente, né, do ponto de vista econômico. Inclusive, se você vê os quadros, eles se vestiam como os franceses, sabe? Eles não tinham roupas de havaiano mais. Isso aí era o povão lá embaixo, que morava lá embaixo, na beira do mar. Os nobres, eles já se vestiam como os europeus, né? Com aquelas roupas pomposas, esse tipo de coisa. E eles começaram a atrair investimento de pessoas do Ocidente para as ilhas. E foi nessa que muitos americanos foram levados lá, porque o forte da economia na época era a agricultura, principalmente a cana-de-açúcar. E eles foram levados a investir lá, né? Como eu posso dizer? Eles foram lá para investir o dinheiro deles. Até que chegou um ponto, por questões políticas, né? Aquela briga de a terra é nossa, a terra não é nossa, o que a rainha está fazendo está certo, o que a rainha está fazendo está errado. Chegou um ponto que houve um movimento lá que queria remover a propriedade das terras dos então americanos que estavam lá. Simplesmente tomar posse, né, desapropriá-los e expulsá-los das terras. E foi nessa que o governo americano, que tem a questão militar no Pacífico muito forte, foi nessa que o governo americano então posicionou tropas lá e disse: olha, vocês não vão fazer isso com os cidadãos do meu país, né? E se posicionou de maneira veemente e não houve briga, né? Eles afinaram, o fato é isso, eles afinaram, também nem tinham o que eles fazerem, mas eles afinaram. E nessa brincadeira, pela quantidade de dinheiro americano que havia sido investido no Havaí, houve a derrocada do governo do Havaí e o território foi anexado como um território americano, assim como, por exemplo, Porto Rico é hoje, né? Porto Rico, Guam, as Ilhas Virgens, eles não são estados americanos, mas são territórios. Então a pessoa que nascer naquele território, se solicitar a cidadania americana, é instantâneo, né? Então houve isso. Não que eu não estou aqui dizendo que o fato dos Estados Unidos ter derrubado a rainha e anexado o território foi uma coisa certa, eu não estou falando isso. No entanto, o que eu quero dizer é o seguinte: eu também não acredito que justifique o ódio que é disseminado por gerações, né? As crianças hoje, as crianças havaianas, elas são educadas em casa, e não só em casa, não, pelos professores havaianos também. Na comunidade deles, elas são educadas a odiar as pessoas que não são iguais a elas, né? Então, isso é uma coisa muito ruim, é uma coisa que você vê lá, quando você está lá. Então isso é uma coisa muito ruim. E o que eu diria é o seguinte: eu não acho que justifica também esse ódio, porque nenhuma das pessoas que estava lá, por exemplo, eu não conheci ninguém que participou então da derrocada do reino do Havaí na época. Assim como eu também não conheci nenhum havaiano que sofreu a opressão americana naquela situação. E só para constar também aqui nesse vídeo, que vai ficar publicado aí por sei lá quanto tempo, não houve derramamento de sangue, tá? Alguns dizem, alguns andam com um adesivo bacana na caminhonete dizendo que eles são sobreviventes do Holocausto americano, mas é uma mentira, porque não foi, ninguém morreu naquela situação, tá? Eles foram, como eu disse, eles afinaram, então não houve briga, não houve nada. Eles afinaram, então não houve derramamento de sangue, como aconteceu aqui com os nativos americanos aqui nos Estados Unidos, no continente. Tá? Então essa é uma questão. Outra coisa voltando lá, né? Essa parte foi a parte acho que mais polêmica do meu vídeo. Voltando lá na questão de bem-estar e economia da minha família, eu percebi também que para os meninos, né, para os meus filhos, o que estava acontecendo o universo fica muito pequeno. Maui não é uma ilha minúscula, como talvez você possa pensar, não, mas realmente é um espaço muito limitado, né? Então, os meninos já estavam pensando que o mundo era daquele tamanho, e a gente fica isolado a 5 horas e meia de voo da Califórnia, por exemplo,
Então você primeiro você não se sente estando nos Estados Unidos de verdade. A verdade é bem essa mesmo. Porque é um Estados Unidos meia boca lá, tá? É um Estados Unidos muito meia boca. Então assim, e também os meninos, é que eu falei, eles estavam entendendo que o mundo não passava daquilo ali. E eles são muito inteligentes. Não é porque são os meus filhos. O Nicolas, por exemplo, ele programa, aprendeu praticamente sozinho a programar, sabe? 2 ou 3 linguagens de computador. Poderia trabalhar à distância, mas aqui ele tem a noção cosmopolita, né? Aqui nós vivemos numa região metropolitana, nós estamos hoje em Chicago, né? O que você quer? Não dá para comparar, percebe? E questão de oportunidades, inclusive com essa história da pandemia, também não tenho como comparar. O pessoal lá no Havaí tá morrendo de fome agora, porque eles preferem ficar com a situação toda fechada, eles não gostam de turistas lá. Então agora acabou o dinheiro do governo lá deles, do governador, e agora tá todo mundo desesperado lá. Então, né, e aqui não, aqui a coisa, apesar das restrições que nós estamos vivendo, eu consegui um emprego, meu filho tá trabalhando também numa empresa grande, consegui um emprego, o pequeno tá na escola, né, virtualmente falando, mas ele tá, e a minha esposa, a Karen, também tá trabalhando. Então também tem isso. Então para o futuro dos meninos, não havia como ficar lá naquele lugar. E por fim, né, mas não menos importante, se você parar para pensar, e agora vai uma reflexão, né, para você que está aí do outro lado da tela, vai uma reflexão para você pensar também, que sirva para a sua vida. Não estou falando que eu estou certo, que eu fiz para mim, eu acho que é bom para mim, mas é para, inclusive, contribuir para você que de repente pensa em vir para os Estados Unidos. Eu aconselho você venha de maneira legal. E mais uma vez vou fazer uma propaganda da minha playlist de como conquistar o seu sonho americano. Então o que eu vou falar agora vai de encontro com eventualmente o seu planejamento, né? Mas no sentido de como você deve refletir sobre isso, o processo mental pelo qual você deve utilizar talvez. Por exemplo, eu cheguei nos Estados Unidos em 2016, quando eu estava para fazer 41 anos. Hoje eu tenho 45, ano que vem eu já faço 46. Não é uma questão de ser velho, não é isso que eu quero dizer, apesar de eu bater muito na tecla da minha idade. Mas o fato é o seguinte, eu deixei de contribuir, né, para a Previdência Social aí no Brasil, mais ou menos na metade da minha vida, e eu comecei a contribuir para a Previdência Social aqui nos Estados Unidos agora. Ou seja, tecnicamente falando, eu não vou me aposentar nem aí no Brasil e nem aqui nos Estados Unidos. Então eu tô com uma batata quente na mão com relação à minha aposentadoria. Eu preciso resolver essa situação. Então qual é o meu plano? O meu plano, o que vai acontecer está nas mãos de Deus, mas o meu plano é o seguinte: eu vim aqui para os Estados Unidos justamente pensando nessa questão da minha aposentadoria, porque daqui a pouco os meus filhos se casam, eles vão embora e vamos ficar eu e a Karen. E eu não quero que eles fiquem milionários, aí, que eles fiquem ricos e fiquem sustentando a gente. Longe disso. Eu quero que eles fiquem milionários, mas não precisam sustentar a gente. Então, a minha ideia, o meu plano é montar um negócio para mim, para que, ou das duas uma, ou quando eu chegar lá nos meus 60 e poucos anos, que eu falar agora eu vou curtir a vida, eu vendo a empresa e pego uma bolada de dinheiro e talvez eu compre uma casa em Maui, porque aí faz sentido, né? Voltar para Maui quando você está rico faz sentido. Não faz sentido você tentar ganhar a vida lá. Ou eu deixo a empresa rolando e eu vou vivendo dos frutos que ela me der, né? Então isso tudo tem um processo de maturação. Se eu abrir uma empresa agora, não sei exatamente o que eu vou fazer, mas vai ser uma empresa na área de negócios ou tecnologia, alguma coisa assim. Então eu preciso que o negócio deslanche, né? Que a coisa entre no estágio de maturação, que depois eu não preciso mais me preocupar com ela, que ela siga o seu rumo sozinha, sem depender de mim, sentado lá dando ordens, né? Então esse é o meu plano de aposentadoria. E obviamente fazer algum tipo de poupança, caso a coisa não saia como a gente quer, né? Que geralmente não sai, mas essa é a minha ideia. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me perdoe se eu fui um pouco meio duro assim, não é cuspir no prato que eu comi não,
mas a verdade tem que ser dita. O Havaí, ele nesse sentido, ele é uma ilusão, tá bom? Você tem que ser muito adepto ao estilo de vida surfistão mesmo e não querer saber muito das coisas para você considerar o Havaí na sua vida, né? Não é muito bonito, é muito bacana, mas é aquela história, né? O povo é que é o problema. Então, e agora, apesar do frio que está aqui hoje agora, por exemplo, está por volta de 2 ou 3 graus positivos, mas a gente se adapta muito facilmente e aqui é cheio de oportunidades. Os Estados Unidos é de fato uma terra muito abençoada. Então, obrigado por você ter ficado comigo até agora no vídeo, agradeço pela audiência. Eu vou ficando por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. E mais uma vez, Rafael, muito obrigado e até a próxima. Fui!